Bom dia, meus amores, tudo bem? Pegue seu livro de história, abra na página 90. Nós vamos falar sobre a chegada dos portugueses ao Brasil. Tá todo mundo bem, todo mundo tranquilo, materialzinho no ponto, que beleza, certo? Bem, a tia vai começar dizendo que em março de 1500 partiu de Lisboa uma grande expedição formada por 13 caravelas e mais 1.500 homens, entre marinheiros e soldados. Essa expedição ela foi comandada por Pedro Álvares Cabral, no dia 22 de abril, certo? Avistaram no horizonte um morro ao qual deram o nome de Monte Pascoal, porque era a época de Páscoa. E como eu disse no texto, no ano de 1500, eles saíram de Lisboa, não é? Uma grande expedição, formada por 13 caravelas, mais 1.500 homens, certo? Então, essa expedição, elas estavam em busca de algo, elas estavam saindo rumo às Índias, certo? Porque eles tinham o costume, o povo de Portugal, de comercializar com a Índia a questão das especiarias, como já falamos anteriormente, né? Então, essa expedição ela foi comandada por Pedro Álvares Cabral. No dia 22 de abril, então, eles estavam navegando quando viram um horizonte, né? Bem na sua frente, eles viram um monte. Bem no horizonte, viram um monte. E esse monte, eles deram o nome de Pascoal, porque era a época de Páscoa. Era em meados de março e abril, certo? Porque nós já temos esse hábito, esse costume de comemorar a Páscoa entre esses 2 meses, né? Final de março para começo de abril. Nessa imagem você observa, né, o Brasil, né, nosso território, muitas árvores, né, muita água. Na página 90 nós vamos dar sequência ao texto, quando diz que 2 dias depois escolheram um lugar para ancorar, ao qual deram o nome de Porto Seguro, hoje conhecido como Baía de Cabralha, localizado no atual estado da Bahia, e chamaram os habitantes que lá moravam nesse local de índios, porque eles acreditavam ter chegado nas Índias. Bem, essa imagem mostra o desembarque. Disse também no texto que todos os registros da viagem foram feitos ao rei de Portugal pelo escrivão da esquadra, Pero Vaz de Caminha, que narrou os acontecimentos e fez comentários sobre nossos primeiros habitantes, ou seja, os índios. Sendo Portugal um país católico, também na esquadra de Cabral havia um sacerdote, Frei Henrique Soares de Coimbra, nascido na cidade de Coimbra, que celebrou no dia 26 de abril a primeira missa do Brasil, em ação de graças pela chegada à nova terra. Como você pode observar, meus amores, nessa esquadra vinha um escrivão e um sacerdote, não é? O escrivão para registrar e o sacerdote para abençoar, não é isso? Acompanhar. Tanto que ele celebrou a primeira missa do Brasil no dia 26 de abril. Isso é a questão de prova, viu, turminha? Quando foi celebrada a primeira missa do Brasil? Em 26 de abril de 1500, não é isso? Então, em ação de graça pela chegada da nova terra. Para agradecer. Então, sempre agradecendo, viu, turminha? Sempre agradecendo, certo? Coisas boas, coisas também não agradáveis, devemos agradecer, porque tudo Deus está vendo. Bem, mas como os portugueses e os espanhóis tinham o apoio da Igreja Católica, que possuíam grande poder, decidiram dividir o Novo Mundo em 2 partes. A primeira tentativa de acordo foi no ano de 1493, mas não deu certo, pois Portugal não aceitou os limites requeridos pela Espanha. Então, os portugueses e os espanhóis firmaram um novo acordo em 1494, né, chamado Tratado de Tordesilhas. Ficou estabelecido que o novo mundo descoberto seria dividido entre Portugal e Espanha. Quem não gostou dessa decisão foram os ingleses, os franceses e os holandeses, entre outros povos, que achavam isso uma injustiça, pois se o mundo era tão grande, por que somente 2 estados deveriam dividi-lo? Assim, esses países iniciaram também suas viagens com a intenção de conquistar territórios e riquezas.
Os franceses e os ingleses atacaram as posses portuguesas e espanholas, praticando atos de pirataria, fato que enriqueceu os cofres daquelas coroas. Aí no mapa você observa o Tratado de Tordesilhas, você observa aí, certo? Uma linha, né? O meridiano chamado meridiano de Tordesilhas, e essa linha dividia parte de Portugal, parte de Espanha, né? Parte do território. Bem, depois de tudo firmado, a princípio a tripulação de Cabral pensou haver chegado a uma ilha, dando o nome de Ilha de Vera Cruz. Depois vendo, no dia 2 de maio, né, quando saíram rumo à Índia, depois de celebrar a segunda missa, eles observaram que havia chegado em uma grande terra. E essa terra chamou-se Terra de Santa Cruz. Então, a partir daí, eles ficaram satisfeitos com esse local. E com o passar dos anos, o pau-brasil, que é a madeira da qual se extrai uma tinta forte, cor de brasa, ela passou a ser a matéria-prima de grande valor. Mas de onde ela era retirada? Daqui do Brasil, levada para a Europa, para ser vendida por um alto preço. Por isso, em 1527, já 27 anos depois do descobrimento, aqui passou a se chamar Brasil. Nossa terra chamou-se Brasil. Os primeiros habitantes que moravam aqui antes dos portugueses chamavam esse território de Terra das Palmeiras e, na sua linguagem, Pindorama. Para casa, responda às páginas 93 e 94, com uma letra cursiva e bem organizada. Leia todas as questões direitinho, com cautela, com cuidado, certo? A tia Jane vai direcionar vocês nessas páginas, certo? Para você entender melhor. Primeira questão, marque com X quem comandou a expedição que saiu de Portugal em março de 1500. Segunda, ligue os principais fatos das grandes navegações às suas datas de acontecimento. Terceira, determine a linha, passe uma linha no mapa, marcando as terras pertencentes a Portugal e à Espanha. Observe lá no mapa anterior. Quarta, responda que países ficaram descontentes com esse tratado. B, o que faziam os franceses e os ingleses em relação às posses portuguesas e espanholas? O que eles fizeram? E a quinta, você vai pintar as caravelas que têm as informações verdadeiras. Você vai ler cada informação e vai pintar só a caravelazinha que tiver verdadeira informação. E a última, quem foi que celebrou a primeira missa no Brasil? Quando aconteceu e por que aconteceu? Meus amores, faça sua tarefa no capricho.